amigo. Hoje, com Ekaterina, vamos comparar Moscou, Europa e os brasileiros. Porque com a Catarina. Porque assim teremos um ponto de vista mais objetivo e não vai parecer que estou impondo minha opinião a alguém. Entendam que as opiniões podem ser diferentes. A escolha, claro, fica com vocês. Estamos comparando especificamente Moscou, porque não posso falar sobre outras cidades. Na Europa, fazemos um recorte, pois estivemos em Portugal. Nós estivemos em Edimburgo, na Escócia e em Copenhague, na Dinamarca. E, sobre os brasileiros, também vamos falar especificamente de Florianópolis. Porque, se pegarmos outro estado, outra região, a mentalidade é um pouco diferente. Consequentemente, os preços também. Comida na Europa. A comida é gostosa, mais cara do que em Moscou e no Brasil. Sem dúvida, é muito gostosa. Em cada país tem sua própria culinária. Eu gosto muito da comida europeia, mas, claro, o preço é bem caro. Comida em Moscou. Em Moscou tudo é gostoso. Eu praticamente não gosto de nada. Talvez meus receptores tenham se acostumado de um jeito diferente em 3 anos. A comida não me agrada, o preço é moderado. Se a gente comparar esses 3 lugares, Brasil, Moscou e Europa, eu acho que o Brasil pede em questão de comida, claro, na minha opinião. Falando sobre os brasileiros, os produtos são muito frescos. Legumes, frutas, claro, peixe, carne, tudo maravilhoso. O clima da Europa, a Europa da Terra, mas eu sempre estive lá na temporada de verão e, claro, bem a agosto, setembro. Eu gosto do clima lá. Não posso julgar tanto quanto Moscou e Brasil, mas uma vez, depende do país da Grã-Bretanha. O clima é mais ou menos normal, mas, de novo, no inverno as casas não têm aquecimento, a temperatura às vezes cai até 0 graus. As pessoas saem para se aquecer, ao sol durante o dia. Em Moscou, claro, não. Sempre cinza, sempre chovendo, nublado. Simplesmente, eu não sei, 15 dias por ano é ensolarado. Mas eu acho que, de todos os 3 lugares, o Brasil ainda ganha. O clima no Brasil é muito bom. Junho, julho, agosto. Nos meses mais frios, um ano não é igual ao outro. Vamos supor que os últimos 2 invernos foram confortáveis. A temperatura à noite caiu algumas vezes para 10 de dezembro graus. Alguns dias, tipo 3 a 5 dias. Dava para usar o ar-condicionado sem problemas. No mais, o clima no Brasil é maravilhoso. E foi por isso que a gente se mudou para cá. Novamente, se tomarmos Florianópolis, mais clima fresco no inverno. Se a gente considerar Fortaleza, é sempre em torno de 30 graus o ano todo. Por favor, você pode viver em condições confortáveis e com uma temperatura agradável o ano todo, se você quiser. A mentalidade do povo bom da Europa não é tão sorridente quanto a do brasileiro. A pessoa que passa por você não vai sorrir ou perguntar como foi seu dia ou te desejar um bom dia. Dessa vez, eu prestei atenção de verdade. Em cada país da Europa, as relações entre as pessoas são moderadas. Ninguém sorri muito. Se a gente comparar com o Brasil, dá para dizer que é tudo muito triste. Moscou já perde logo no aeroporto, todo mundo. Triste, todo mundo. Já é mal educado. Se a gente pegar Moscou, quando eu encontro meus parentes e amigos, todo mundo sorri, todo mundo tá feliz. Se eu estou na rua, eu percebo que todo mundo quer cobrar por tudo. No aeroporto, por exemplo, eu enfrentei problemas, precisei de ajuda das pessoas e todo mundo relutava em responder minhas perguntas. Sente-se uma certa negatividade. Eu, na verdade, já fui assim e, na verdade, foi por isso que eu me afastei disso. Os brasileiros ganham em todos os aspectos. Simplesmente, mega, sorridente. Eu novamente, neste feriado, comparei e senti a simpatia e o sorriso dos brasileiros. Em nenhum outro país tem isso. Como eles sorriem, como ele. Eles fazem isso de forma sincera, é adorável. A mentalidade das pessoas é muito acolhedora. Em 3 anos, eu me acostumei com o fato de que todo mundo sorri, todo mundo é amigável. Todos são amigáveis, prontos para ajudar. Os brasileiros provavelmente estão em primeiro lugar no mundo em bondade, o que é muito gratificante. A relação com as crianças na Europa é muito forte, moderado. Eu entendi que é parecido com a relação em Moscou e na Rússia. Ou seja, ninguém se importa com as crianças, não com as suas, mas com as dos outros de forma paralela. Moscou é assim, ou seja, ninguém se importa com o seu filho. Se eu estivesse criando meu filho em Moscou, provavelmente consideraria isso a norma. Mas acontece que, felizmente, estou criando meu filho no Brasil. Portanto, posso dizer que não, em Moscou as pessoas são super sisudas com as crianças. Não existe aquela alegria de cachorrinho como acontece aqui, portanto, os brasileiros amam.
Os brasileiros, nesse aspecto, eu não sei, deve ser um dos motivos pelos quais todos os falantes de russo amam tanto os brasileiros, ou não sou só eu, a relação com as crianças. É em um nível absolutamente divino. Esse é um dos motivos pelos quais escolhemos os brasileiros. Falemos do serviço na Europa. Se a gente fala da área de restaurantes, o serviço está em um nível mais ou menos bom. Se a gente fala da área de serviços, na Europa o atendimento depende do país, varia. Se a gente fala de Moscou. Moscou é só número 1. Moscou, nesse aspecto, é muito legal, todo mundo. Minha experiência. Em relação ao serviço, vindo agora de férias, é um contraste. Depois do Brasil e da Europa, Moscou ganha em termos de serviço. Velocidade, salões de beleza, serviços, beleza de todos. Basta descer as escadas de casa, fazer uma manicure no primeiro salão que aparecer e vai ser tudo muito legal. Muito melhor do que na Europa ou no Brasil. O serviço em Moscou, na minha opinião, depois de 3 anos, ficou muito deficiente. Digamos que eu me deparei com o fato de que eu estava sempre pedindo algo para entrega em casa. 4 vezes me trouxeram ou algo completamente diferente. Ou estavam atrasados de 40 minutos a 1 hora, novamente, qual esfera escolher? Digamos, a esfera da beleza, certamente no top 5 do mundo, provavelmente não há 3 Moscou nessa direção, incluindo chique, cabeleireiro, masculino. Sem dar explicações, eles cortam meu cabelo do jeito que eu quero, se pegarmos o serviço de entrega dos brasileiros, por 3 anos. Uma vez eles não nos trouxeram o que queríamos, devolveram o dinheiro em outros aspectos. Educação. É difícil julgar pela educação. Ainda não posso dizer porque meu filho tem apenas 4 anos e vai ao jardim de infância. Aqui se chama escola, então, não posso julgar e falar sobre educação aqui já no ensino médio ou na universidade lá, e assim por diante. Sobre a educação russa, posso dizer que não é de um nível muito bom. Você pode abrir a lista das melhores universidades e ver que nossa Universidade Estadual de Moscou, na minha opinião, é algum tipo de 70 e poucos, se não me engano. Se a gente olhar para a Europa, lá as universidades, naturalmente, têm um bom nível em muitos países. Agora, Portugal está se desenvolvendo muito. Dessa região estão transformando em o spa da Europa e da indústria de criptomoedas. E estão tentando desenvolver a área da educação. Também, a gente estava focado em Portugal, mas como? Como nossa experiência demonstrou, não estamos mais nos esforçando para chegar lá. Quanto aos brasileiros em termos de educação, na minha opinião, o nível de educação é muito baixo. A gente, claro, quer continuar no Brasil e ligar nossas vidas a esse país, mas a educação universitária, sim, idealmente, seria para nosso filho estudar ou nos Estados Unidos ou em algum país europeu. A educação infantil aqui é muito boa, tudo acontece de forma lúdica, as crianças são bem cuidadas, elas. Eles ensinam bondade, as crianças aprendem a separar o lixo. Vidro separado, metal separado, plástico separado. Grande benefício é que tem muitas escolas particulares. Em cada bairro tem de 10 a 15 opções diferentes para todos os gostos e estilos. As escolas aqui eu gosto, especialmente para a idade do meu filho, que tem 4 anos. Eu gosto que eles dão ênfase à agricultura. Eles plantam lá feijão, grãos ou caroço de abacate. Eles estão observando essa planta. É um grande ponto positivo. Sobre imóveis. Com esse curso, infelizmente, agora o rublo desvalorizou muito, enquanto o real e o dólar estão bem. Comprando aqui pelo preço de um apartamento de um quarto em Moscou, aqui em Florianópolis ou no Brasil como um todo, é claro que é mais rentável, tem enormes vantagens. Você pode alugar, é uma renda passiva, sol. O ano todo, vem, relaxa e por aí vai. Comparar um orçamento desse tipo com um custo de até 10 milhões de rublo. É o preço de um apartamento de um quarto em Moscou. Por isso, eu definitivamente escolheria o Brasil. Agora a cotação, claro, tá muito ruim. Aqui, comparar não seria muito correto, claro. Se a pessoa ganha em rublos, então, claro, a situação é criticamente ruim. Agora a cotação. Ele tá praticamente o dobro do que era em outubro do ano passado. E se falamos de imóveis no momento, então, digamos, o custo de um apartamento de um cômodo em Moscou é mais ou menos 10 milhões de rublos, no Brasil, mais ou menos 8. Mas um ano atrás, era 2 vezes mais barato no Brasil. Por isso, a gente não sabe o que vai acontecer em 6 meses. Atualmente, os preços estão um pouquinho abaixo dos de Moscou. Sobre a Europa, os preços são absurdos, não dá para entender por quê. Europa, provavelmente por cento. 7% dos imóveis antigos, com o mesmo mofo. Se a gente está falando do sul da Europa, para onde a gente queria ir.
Os preços são irrealisticamente altos, então na Europa, não acho sensato comprar imóveis no momento e, em geral, acho que você deve investir em países em desenvolvimento. Não em países desenvolvidos, onde o pico já passou, mas sim em países em desenvolvimento, onde o teto ainda está longe. O preço dos imóveis no Brasil ainda está longe do horizonte. Como já disse, muitas vezes é melhor ganhar dinheiro em um mercado em desenvolvimento. Assim como pessoas inteligentes fizeram no início dos anos 2000 no mercado búlgaro, vamos resumir no final. Eu quero dizer que eu ganhei uma experiência colossal ao ir agora para a Europa. Para Moscou, embora não tenha sido intencional, e me convenci mais uma vez de que fiz a escolha certa. Eu fugi de, não quero ofender ninguém, mas de uma certa negatividade, de uma pressão moscovita, do estresse, do jeito que as pessoas sempre estão correndo, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível. Por um lado, isso é bom, mas, por outro lado, em Moscou, todo mundo vive por causa do dinheiro. E quando eles ganharam dinheiro, já tem 60 anos e não está claro quando vão viver. Então, no Brasil, as pessoas vivem o dia de hoje. Isso também, claro, talvez não seja muito certo, mas as pessoas são felizes. E eles vivem, eles aproveitam. Não ficam correndo atrás de dinheiro. Em relação à Europa, meus desejos de viver em um momento na Europa nós consideramos Portugal, Espanha. Agora isso não é mais relevante, eu percebi que não quero viver na Europa. Chegar, descansar, passear pelas cafeterias, pelos restaurantes, fazer compras e, claro, as coisas de marca lá são bem mais baratas. Sim, de jeito nenhum viver por 2, 3 semanas. Por isso eu acho que fizemos a escolha certa de viver no Brasil. Sim, no futuro a gente vai explorar mais um país. Agora vamos aplicar para os vistos americanos e quem sabe, depois do ano novo a gente faça uma turnê por lá. O último região inexplorada pode ser a Austrália. E invista, com sabedoria, contando com a Investa Brasil. No futuro, vocês vão ver mais vídeos com informações mais úteis e valiosas. Fiquem de olho, se inscrevam, deixem um like.